Olá, pessoal! Que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem novamente aqui acompanhando mais esse papo de pandemia. Quem for entrando aqui na live, por favor, vai entrando aqui no chat, vai dizendo para a gente se está ok aqui a nossa transmissão, né? Se está chegando bem nossa imagem, nosso áudio aí, para a gente dar início aqui. A gente teve um pequeno contratempo aqui na entrada, 3 minutinhos, 4 minutinhos de atraso, mas eu acho que está tudo ok. Olá, Valéria, obrigada, já está entrando aqui na live. Gente, olha, quem entrar aqui, por favor, compartilhe esse link, mande aí, marque pais, mães, educadores e outros interessados aqui nesse tema do nosso chat, aqui no nosso chat, interessados no nosso tema de hoje. E, claro, deixem as mensagens aqui e as perguntas que a gente vai endereçar aqui para os nossos convidados especialíssimos de hoje. Bom, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. E para conversar sobre o tema Volta às Aulas, a 19ª edição do Papo de Pandemia conta com a participação de 3 renomados especialistas hoje. A médica pediatra Isabela Balalei, do Grupo de Trabalho de Imunização da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, o médico Alexandre Kepp, que é da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, né, e foi subsecretário também de Vigilância em Saúde, o médico pediatra e infectologista pediátrico, doutor Márcio Nerrabi, do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Muito obrigada de vocês terem aceitado o nosso convite, estarem aqui hoje com a gente. Vai ser ótimo. Obrigada pelo convite. Também. Obrigado, Rosane. Obrigado, legal, Rosane. Gente. Muito bacana. Obrigada por vocês aceitarem esse convite. Na verdade, assim, a gente está tratando desse tema bem em cima do laço, porque é um assunto que está tomando aí os noticiários, enfim, boa parte de pais, mães, educadores estão muito preocupados com essa questão de, afinal, volta ou não volta às aulas, enfim. Obrigada, então, por aceitarem nosso convite. Quem estiver entrando aqui, obrigada, Carla, está chegando aqui, está tudo ok, está chegando bem, que ótimo. Bom, gente, eu queria antes falar só rapidamente para vocês, quem não conhece o Papo de Pandemia, a gente iniciou, um projeto no nosso portal Vida e Ação, que a gente criou em junho desse ano, esse projeto, quando o portal fez 4 anos, né? O objetivo é a gente se aproximar mais aí do público, do nosso público, interagir de uma maneira mais leve, descontraída e simples, né? Trazendo aqui grandes especialistas para comentar sobre temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade, tudo relacionado a esse período, né, de enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus, que a gente já está vivendo aí há mais de 6 meses. Bom, e além de entrevistar especialistas de diferentes áreas aí para compartilhar conhecimentos com a gente também traz aqui algumas histórias bacanas de superação, resiliência, reinvenção de quem venceu limitações, doenças ou outros transtornos. Hoje a gente está aqui com 3 grandes especialistas que vão auxiliar a gente, tirar muitas dúvidas de quem está aí acompanhando, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem neto, enfim, idade escolar, e que não sabe exatamente o que fazer nesse momento. Opa, tem um cachorro aí entrando na live também, vai acompanhar a gente. Bom, gente, e para saber mais sobre o Papo de Pandemia, acompanha lá nosso site, vidaeação.com.br, ou as nossas redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Deixa sugestões para a gente também no papodepandemia@vidaeação.com.br. Bom, então, entrando aí no nosso assunto de hoje, essa semana a gente está com uma série de matérias no nosso site, né, com esse tema Volta às Aulas. Isso por conta, principalmente, de uma polêmica disputa judicial aí em torno da retomada das atividades presenciais nas escolas aqui no Rio de Janeiro, no momento em que o elevado número de casos e a alta taxa de letalidade por Covid-19 ainda assusta muita gente. Eu tenho conversado muito, né, com pais, mães e responsáveis, e, é claro, também crianças e adolescentes. Eu tenho uma filha adolescente em casa, a Maria Clara, ela tem 14 anos, ela está no 9º ano do ensino fundamental, e, assim, está todo mundo muito confuso em meio a essa guerra de liminares aí entre sindicato de professores, sindicato de donos de escolas particulares, enfim. Mas mesmo antes dessa pendenga judicial aqui no Rio, a volta às aulas já estava dividindo opiniões aí em todo o Brasil, de acordo com algumas pesquisas que a gente vem acompanhando, né, e gerando ainda muitas divergências entre médicos, educadores, enfim.
e outros especialistas em saúde pública que estão acompanhando a pandemia, não só no Brasil, né, como no mundo inteiro. E assim, mesmo com o sinal verde da justiça para retornar às aulas, muitas escolas preferiram aguardar um pouquinho mais, né? O colégio da minha filha, por exemplo, deu uma semana de recesso escolar para reorganizar a casa, enquanto as coisas não se definem muito bem, né? Enquanto acontece essa guerra aí. Mas há uma forte tendência de que o ano, pelo menos lá no colégio dela, deva ser concluído mesmo com aulas online. Enfim, muita polêmica em torno desse assunto. Enquanto a gente teve aí, né, enquanto alguns pais estão indo até para as ruas, no domingo a gente teve uma manifestação, os pais indo para as ruas pedindo a volta às aulas, outros pais estão muito inseguros sobre mandar os filhos de volta para a sala de aula, né? E com razão, no estado do Rio já são mais de 17 mil mortos por Covid-19, né, a maioria aqui na capital, e apesar da média de casos se manter estável nesses últimos dias aí, pelo que a gente está acompanhando, a taxa de letalidade ainda é aqui no estado do Rio uma das mais altas do mundo, e a ocupação de leitos de UTI no SUS por causa da doença subiu nesses últimos dias, nessas últimas semanas aí, para 82%. Enfim, então, eu queria aqui perguntar agora, né, algumas coisas que eu queria perguntar para todos vocês, e depois fazer algumas perguntas para cada um. Né? Afinal, é ou não é hora de voltar às atividades presenciais, seguindo aí algumas regras, especialmente nesse momento em que tantas atividades já foram liberadas, shoppings, bares e praias, que é o argumento da maioria das pessoas. O que vocês dizem a esse respeito? Doutor Alexandre, doutor Márcio, doutora Isabela, por favor, afinal, é hora ou não é hora de voltar? Quem começa? Márcio começou. Precisa ligar o microfone, Márcio. Márcio, Alexandre. Quer começar por quê? Tanto faz, você pode começar. Você ameaçou, Alexandre. Vai. Não é justo, né? Eu estava pensando. Vamos lá. A gente tem que contextualizar um pouquinho, a resposta não é tão simples, tá? Eu vou rapidamente, e antes de jogar a bola para o Márcio e para a Isabela, que são colegas, conhecidos e que eu admiro há muito tempo, contextualizar um pouquinho esses números que a gente vê no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Quando a gente vê os noticiários nacionais, a epidemia é uma realidade diferente quando a gente começa a avaliar a realidade regional, seja do estado do Rio de Janeiro, dos municípios, enfim. A gente tem realidades muito diferentes, né? A epidemia de coronavírus, ela começou muito forte, para quem se lembra, em março, no eixo Rio-São Paulo. Em maio, nós tivemos o pico aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos uma situação aqui no Rio de Janeiro, particularmente no Rio de Janeiro, mas eu diria que é uma tendência em vários locais do Brasil, de uma queda do número de novos casos. É um vírus novo, população totalmente suscetível, mas tem duas questões que a gente tem que avaliar antes da gente entrar especificamente se é hora ou não é hora de voltar. Eu acho que essa questão ela pode ser compartilhada com quem está conversando com a gente. Hoje, o número de novos casos cai de forma significativa no Rio de Janeiro, o número de óbitos cai, e quando a gente avalia o risco de morte ou risco de evolução para casos graves, porque avaliar a letalidade só, a letalidade, que é o número de mortes em função do número de casos, ela é muito influenciada pela capacidade de testagem, por uma série de outros fatores. Mas quando a gente vê o risco de evolução para formas graves e o risco de morte, a gente vê que essa epidemia de coronavírus ela é muito cruel com pessoas com comorbidades e com pessoas idosas. E ela tem uma letalidade ou um risco de evolução para formas graves e mortes muito menor em pessoas mais jovens, em crianças e pessoas que não têm comorbidades. Então, acho que talvez seja esse... Eu só vou jogar a bola, porque acho que depois eu não vou fugir da resposta, tá? Daqui a pouco acho que eu volto para a resposta. Sim, mas eu queria só quero fazer outras perguntas para o senhor. Já queria jogar assim, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem hoje, de forma muito concreta, como a epidemia se comporta hoje no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo, e quais são os grupos mais afetados. Certo. Doutora Isabela ou doutor Márcio? Doutor Márcio?
Não, Então, pelo amor de Deus, não vou falar na frente de Isabela de jeito nenhum. Minha mãe me deu educação. Não que Alexandre não tenha, olha, né? gente, não liga não, porque aqui é tudo amigo de longa data Que e aí é bom! meio bagunçado. A formalidade aqui está uma coisa Não tem. abandonada. Mas, assim, essa é uma resposta, concordo com o Alexandre, é uma resposta que não tem uma única. Aliás, é uma pergunta que não tem uma única resposta. Não dá para dizer está na hora ou não está na hora. É multifatorial, é local, e eu queria colocar algumas coisas que levam a gente a tender, sim, a voltar às aulas. Quer dizer, não sei se vocês lembram, lá no começo da pandemia, como o Alexandre fez, eu estou voltando lá atrás, que a gente começou a ter que fechar a escola, e era uma cobrança da própria população, que a escola tinha que fechar, e a gente, essa decisão, ela foi ao máximo até onde foi possível, para que as crianças não saíssem de cenário muito precocemente, e justamente a gente não sabia como esse cenário ia evoluir e quanto tempo essas crianças iam ficar fora da escola. Também havia um conceito emprestado da gripe, né, da influenza, lembrando que a Covid é nova para todo mundo, e essa coisa que gera insegurança em todo mundo, que a gente muda de ideia. Eu brinco que se eu for olhar as minhas entrevistas em março, eu morro de vergonha do que eu falei. Porque eu falei bobagem. Eu falei que as crianças eram as que mais transmitiam, e não é. As crianças transmitem mais a influenza, mas não transmitem mais a Covid. Transmitem tanto quanto o adulto. Essa é a evidência atual. E quando a gente fala, então, dessas crianças sem escola, claro, considerando a curva, considerando a situação epidemiológica, e aí é grande discussão, né? Porque a gente não tem um marcador exato de segurança. Então, é isso que eu queria dizer. A gente não vai ter um cenário sem Covid tão cedo. E eu já recebi, eu acho que eu fui a primeira a fazer um protocolo sanitário de volta às aulas. Eu trabalho na UMES, que atende várias escolas, mais de 200 escolas privadas no Rio. Então, em 27 de maio, eu fiz o meu primeiro protocolo. Não para as aulas voltarem no dia seguinte, mas preparar as escolas o mais precocemente possível. Porque não é fácil se preparar para isso. E na hora que ela começar, ela ainda vai ter mais aprendizado para isso. Então, assim, as crianças fora das escolas também têm um impacto grande. E aí, eu deixo a seguinte pergunta, quer dizer, existe, né, um dado de que o Brasil é o país que mais tempo está sem escola. Ok, temos a nossa epidemiologia. Existem países com bons resultados que seguiram os protocolos e os cuidados e que tiveram um bom resultado com a volta às aulas. Existem países também que tiveram surtos de Covid. Não dá para imaginar que a gente não vai ter um caso de Covid na escola. A gente vai continuar tendo caso e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, deixando as pessoas de maior risco protegidas, que são aquelas que a gente vai manter em casa, seja aluno, professor ou qualquer profissional da escola. Então, assim, as crianças fora da escola, elas estão perdendo muita coisa, não só escolaridade. E aí eu fecho com o seguinte, será que a gente não deveria começar com as escolas e depois ir tomar um chopp no Leblon? Encher as praias? Então, a população tem um papel que precisa entender. Não estou criticando quem foi papai ou quem foi tomar o chopp. Se fez isso de maneira segura, perfeito, isso está permitido. Mas a gente precisa entender que a flexibilização ela tem que ser segura e não é só na escola. É na atitude de cada um. Agora é com você, Márcio. Abre ou fecha? Falando nisso, só antes de passar aqui para o Márcio, está aqui, olha, a Kátia Nogueira, que é presidente da Astoped, está dizendo aqui, olha,
Peraí, ela falou aqui, só feras, só perde muito bem representada. Obrigada, Kátia, está acompanhando aqui com a gente. Ela. Está tomando conta. E já temos aqui uma perguntinha da Sandra, da Sônia Teixeira, e daqui a pouco a gente vai fazer a perguntinha. Doutor Márcio, para a gente introduzir o nosso debate de hoje, é ou não é hora de abrir, voltar às atividades presenciais nas escolas? Então, eu acho, sinceramente, concordo com os dois. A gente se conhece há muito tempo. Eu achei que seria difícil de falar alguma coisa que já não está sendo falada sobre quando, né? Se é o momento ou não é. Eu confesso que, assim, eu ainda bem que não sou a pessoa que decide isoladamente se abre ou não abre, porque essa pessoa está realmente com uma batata quente na mão. Mas, para isso, quer dizer, existem várias regras que a gente deve saber como que a gente está. A gente construiu, com muito esforço, muito trabalho, um documento enorme que foi muito... saiu na mídia agora, enfim, sobre critérios para a reabertura de escolas. A Organização Mundial de Saúde, a Unesco, a Unicef, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, quer dizer, a Sociedade Inglesa de Pediatria, a alemã, francesa, italiana, ou seja, o mundo inteiro tem uma série de critérios para que você tenha segurança na reabertura da escola. A gente preenche esses critérios, os critérios são fáceis de ser são acessáveis de maneira fácil no site da Fiocruz, tem o manual, o documento enorme feito por nós, ele é grande, mas você pode abrir a parte que você quiser e tem um sumário executivo onde essa resposta que você quer de mim está lá escrito. É importante a gente dizer, quer dizer, que qualquer infecção, quer dizer, numa pandemia, a coisa é dinâmica. O que Isabela escreveu lá atrás não é que é inválido para o hoje, mas o que ela escreveu naquela época era válido. Só para vocês terem uma ideia, o documento da Fiocruz demorou mais ou menos um mês e pouco, um mês e meio, para ser publicado. Então, já tem coisa lá que precisa ser atualizada. Mas um dos dados fundamentais que essa senhora fez a pergunta é qual é a taxa de transmissão naquela região que você quer abrir a escola. Assim, as pessoas ficam muito falando do R, o tal do número R e tal. Sim, mas Alexandre abriu bem, falando assim, lá atrás, a gente queria achatar a curva, a gente conseguiu achatar essa curva. Isso aí basta olhar qualquer dado. O número de óbitos caiu, a taxa de ocupação de hospitais caiu. A Rosânia falou um dado que tem a ver também com a letalidade que a Alexandre falou. Quer dizer, a taxa de ocupação de leitos hospitalares hoje é 82%. Quer dizer, eu não sei, eu confesso que não sei mesmo qual é essa taxa de desenvolvimento, mas, assim, lembra que a gente fechou unidades de atendimento de Covid, né, os famosos covidários. Então, assim, é claro que a taxa de ocupação aumentou porque a gente tem menos oferta. Então, isso é um dado importante para ser dito para a população, né? Qual é, vamos dizer assim, qual é o lastro que o SUS aguenta, que os hospitais privados aguentam? Qual é esse lastro? Qual é a capacidade de mobilização para enfrentamento disso? Então, essa é a primeira coisa, é a vida. Não tem essa de abrir escola sem pensar nisso. Há leitos hospitalares suficientes? A taxa de óbitos vem caindo? E, finalmente, a taxa de casos novos. Quer dizer, aumentou, diminuiu. Então, assim, a gente tem que saber como é que está a transmissão na comunidade. Não adianta você saber só que o número de casos diminuiu se você tem uma quantidade de testes que você faz que é constante. Então, os países em outros locais... Eu também acho injusto dizer que o Brasil é o país que mais tempo está sem escola. É óbvio, né? Os países no hemisfério norte, a escola começa num horário completo, no período letivo completamente diferente do nosso. Então, a gente está há mais tempo, mas eu garanto para vocês, se a taxa de transmissão e a quantidade de óbitos que os outros países tivessem fossem iguais à nossa, eles também estariam com as escolas fechadas. Muito porque o que Isabela falou. A gente fechou a escola lá atrás. Quer dizer, se achava que se fechando a escola, é meio óbvio, né? Quem tem filho sabe muito bem que criança sempre leva virose para casa. Não importa se é Covid, não importa se é adenovírus, sarampo, vírus social respiratório. Crianças de escola são mais sujeitas e propensas a ter infecções das vias aéreas superiores, pneumonias, e eles pegam na escola. A diferença do Covid não é para exatamente as crianças,
de forma alguma menosprezando as internações hospitalares de crianças que elas ocorrem, mas são muito raras. E os óbitos em crianças são mais raros ainda. Então, não é isso. O problema, especialmente para a população pediátrica, não é a justificativa de escolas estarem fechadas. Só que uma escola, o ator principal é o aluno. Então, assim, qual é a prioridade de uma sociedade? A prioridade de uma sociedade, no meu ponto de vista, é saúde. E depois, educação. E não foi isso que a gente fez nem aqui e em nenhum outro país que eu tenha conhecimento. Então, assim, se a gente está agora achando que a última coisa que tem que abrir é a escola, desculpe, mas a gente se equivocou nessa fila de reabertura. Então, acho que esse aqui é o ponto fundamental. Nunca vou entrar no mérito se um setor é mais importante que o outro, mas o que nós todos concordamos é que crianças sem escola sofrem demasiadamente. E quem sofre no futuro é o país. E vamos lá, né? As crianças que não estão na escola, elas estão aonde? Já pararam para pensar nisso? Aonde estão as crianças? As crianças das comunidades estão de férias. As crianças que estão, vamos dizer assim, de classes mais abastadas, estão nas praças, nos parques, nos clubes, entre amiguinhos, visitando os outros amiguinhos. Então, assim, eu acho que o ideal nem sempre é possível. Então, assim, eu não estou fugindo da resposta se esse é o momento de abertura, mas se a gente não tiver essas respostas para a reabertura, qualquer coisa é difícil. O que a gente vê de exemplos de outros países é que não vai acabar a Covid agora. Isso vai ainda persistir entre nós. A gente fala muito de imunidade de rebanho, não é? Então, assim, a gente já sabe que a imunidade de rebanho é importante. Lá atrás, quando eles falaram, Alexandre e Isabela, achava-se que era 70%, a gente já sabe que isso é um equívoco completo. Não é necessário esse número absurdo de pessoas contaminadas para que a gente atinja a imunidade de rebanho. Outra coisa que a gente sabe é que em pessoas mais vulneráveis, essa taxa é muito maior. Então, pode ser que quando você reabra escolas, eu acredito sim que vai haver mais casos. Mas será que esse impacto vai ser tão grande assim? Vai ser tão importante assim? Será que abrindo escolas vai realmente explodir e voltar aquela curva lá atrás? Não sei. Agora, o que eu sei é que a escola que a gente tinha lá atrás não pode ser a escola que a gente tem hoje. Então, para abrir escola, pensar em abrir escola, pode ser mais simples para quem tem dinheiro, quem estuda na rede privada. Não estou dizendo que é fácil. A gente participa de reuniões no grupo de trabalho da Fiocruz, e mesmo para as escolas privadas, existe uma grande mobilização de todos os atores envolvidos na reabertura. São protocolos que são feitos. Não dá para botar uma escola pública ou privada que tinha 30 alunos com 30 alunos juntos. Então, não tem essa de reabrir escola como era antigamente. Isso não tem a menor possibilidade. Mas por que não pode reabrir com um número muito menor de alunos? Vendo aqueles grupos, quem são os profissionais da escola que têm condições de voltar para a escola? Sejam as merendeiras, sejam os professores, sejam as pessoas do transporte escolar, sejam os vigias, né? Essas pessoas todas têm fatores de risco? Não, nem todas têm fatores de risco. Todas as escolas, públicas e ou privadas, não têm condições de abrir de uma maneira nova, de uma maneira ideal. Todas as escolas públicas não têm condições de reabertura, ou seja, não tem água em nenhuma escola no Rio de Janeiro. Nenhuma escola do Rio de Janeiro tem como ser mais bem ventilada. Não há nenhuma escola no Rio de Janeiro onde você possa lavar as mãos de forma adequada. Isso também não é verdade. Agora, o que é verdade é que a gente não pode voltar do jeito que a gente era antes. Aí sim é um risco à vida, tanto para as crianças quanto para as pessoas envolvidas. Quando a gente abre uma escola, a gente mobiliza uma série de pessoas em volta. Mas será que essa mobilidade urbana já não está praticamente do mesmo jeito? Porque, que eu saiba, igrejas estão abertas, parques estão abertos, a praia, teoricamente, não está aberta, mas está aberta, basta ver os jornais e vocês vão ver. Os clubes estão abertos, as atividades esportivas estão abertas, agora shoppings estão abertos,
praças de alimentação e restaurantes e bares estão abertos. Agora, casas de festa de crianças estão abertas. Gente, o lugar mais importante para uma criança estar é o colégio, é a escola. E ainda vou te dizer, se fala muito do princípio da isonomia, não é? Como se voltando o privado, o público, mas que isonomia é essa? As escolas privadas não estão de forma isonômica com as escolas públicas, as escolas privadas têm aula à distância, e as escolas públicas, infelizmente, a sua minoria tem. Os professores estão lutando para que isso se reverta. Então, acho que só revela as nossas desigualdades, né, doutor Márcio? Ela está escancarando a desigualdade na nossa cara. Mas, assim, o que é pior para a criança? Ficar fora da escola ou dentro da escola? Sim. Então, Rosana. Essa pergunta aí foi... Eu sou a favor nem contra, porque não há um preto e branco, não é? É um cinza. Não dá para voltar como a gente era antes. A gente não é mais igual. As crianças têm que aprender a usar máscara, as crianças têm que aprender a lavar as mãos. A gente tem 6 meses de tentativas de organização. Enfim, eu acho que para as crianças, do ponto de vista de pediatra que sou, assim como Isabela, as crianças fora da escola estão sofrendo muito mais do que dentro da escola. Agora, o entorno, a gente tem que realmente conhecer as taxas de transmissão comunitária. Ou você acha que os países que reabriram, eles não conhecem as suas taxas de transmissão comunitária? Eles vão fazer rastreamento de contactantes? Que eu saiba, as escolas europeias que reabriram, abriram com taxas de transmissão muito menores do que a nossa. Eles lá têm o que o americano chama de rastreamento de contactantes. E eles também têm nos Estados Unidos. E aqui? Aqui a gente mal consegue os testes para fazer para as pessoas que são internadas. Então, assim, a resposta não é simples, Rosane. E eu não sou nem a favor, eu sou a favor da vida. Mas a gente tem que ver a vida das crianças também. Não dá para esquecer. E ao longo dessa live a gente vai tocar em vários desses aspectos que o senhor tocou aí, doutor Márcio. Agora, tem uma pergunta aqui que é quase uma provocação, né? Não sei se vocês vão se sentir à vontade ou quem se sentir à vontade pode responder. O jornalista Bruno Tismo nos mandou aqui a seguinte pergunta: esse não é um assunto para os médicos decidirem em vez dos magistrados? A questão aqui do Rio de Janeiro que está gerando essa polêmica judicial toda. Afinal... Então, posso responder? Claro. Até esclarecer, né, melhor o que é na cidade do Rio, né? Quando houve, né, uma definição, né, da Justiça do Trabalho de que as escolas não poderiam voltar, toda a comunidade escolar entendia que as aulas iam voltar dia 14 de setembro, que foi o que ficou definido num decreto no Estado. Mas eu acho que eu era a única pessoa, além do Alexandre e do Márcio, claro, e outras pessoas, mas que lembrava que no Rio de Janeiro a gente tem uma definição também judiciária, mas não do trabalho, dizendo que no Rio de Janeiro não se pode abrir escola. Então, isso está definido desde 6 de agosto. Sim. Mas o tempo com a pandemia é uma coisa que passa tão, né? A gente já não sabe nem mais. Pouca noção. Quando veio a questão do trabalho, e que isso depois foi motivo de uma liminar que disse pode voltar, teve escola que abriu. Nem sei se tem escola aberta ainda, entendendo que o problema estava resolvido. Então, eu concordo com a pergunta do Bruno, né? Bruno Tiva. Então, não pôde hoje estar aqui, mandou a pergunta para a gente. Certamente, essa deveria e deve ser, e assim, acreditem, está sendo, existe na Fiocruz, no Estado, na Prefeitura do Rio, enfim, na rede privada, pessoas que estão discutindo isso de forma técnica. Agora, o que fazer para essa confusão parar, né? Porque a população não aguenta mais, as escolas... Então, a gente hoje tem alunos em depressão, pais em depressão, e pior do que isso, eu tive, né, ouvi uma escola contando, uma escola que abriu, que quando então descobriu que existe, né, porque aí veio um documento da Justiça dizendo, opa, lembrem que desde 6 de agosto
eu acho que é 6 de agosto, mas se não é 6, é próximo disso. Foi bem no início. A capital não pode abrir. Até pergunto para Alexandre, algum outro município do Rio abriu? Então, essa escola recebeu os alunos no dia 14 e no mesmo dia, no final do dia, mandou um bilhete para os pais, sentindo muito, chorando e dizendo amanhã não vai ter aula. Então, assim, a responsabilidade das autoridades, né, vamos construir isso junto. A gente precisa muito construir tudo isso junto. Parece que os médicos não foram muito ouvidos, né, pela justiça. Doutor Alexandre, o que o senhor pode falar a respeito? Claro que posso. Na verdade, para mim é muito tranquilo me posicionar em relação a isso, porque assim, nós temos aspectos epidemiológicos que foram colocados. Acho que a posição do Márcio e da Isabela foram muito claros. Eu respondo para você claramente. Isso deveria ser um papel da classe, não da classe médica, né? Porque da classe médica a gente está colocando para os médicos, mas dos profissionais de saúde, de uma certa forma, definir esse é o momento ou não de reabertura das escolas. Agora, obviamente, o Estado do Rio de Janeiro passou por um momento... O Estado, eu falo Estado do Rio de Janeiro porque a gente está entre fluminenses aqui, passou por momentos muito complicados, e aí acaba que nesse ato, né, nessa lacuna, acaba que a justiça, às vezes, provocada pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, acaba que toma frente. Eu entendo esse cenário. Mas eu também entendo o cenário que a gente agora tem que colocar de modo muito claro, qual é a situação de epidemia hoje na nossa localidade, no estado do Rio de Janeiro. Sofremos um processo de interiorização da epidemia hoje na região metropolitana, na grande região metropolitana, que engloba 80%, mais de 80% da população. Nós temos queda importante de todos os indicadores. Ponto 1. Ponto 2. Não dá para a gente não entender a escola como local de proteção social. A escola não é só um local de aprendizado também, o que é extremamente relevante. Talvez a gente vai levar anos para poder... o mundo vai levar anos para poder recuperar o que a gente perdeu em termos de ano letivo. Mas ela, principalmente para as comunidades menos favorecidas, é um local de proteção social. É um local que você identifica a violência doméstica, é um local onde as crianças se alimentam, é um local onde as crianças fazem atividade física. E acho que foi o Márcio que colocou uma questão interessante. Ok, não estão nas escolas, estão aonde? E aquilo que acentua as desigualdades, né? O filho de determinada família está em determinado lugar. Óbvio, né? Que elas não estão em casa, cada um num cômodo, num computador, assistindo aula online. Então, assim, eu não respondi diretamente, mas eu, de certa forma, estou manifestando claramente qual a minha opinião. A gente tem que voltar com segurança. Certo. A gente tem que definir quais são as nossas prioridades. Tem um manual hoje da Fiocruz, tem um manual hoje da Secretaria Estadual de Saúde. Eu não vi o manual da SBP, mas deve ter um manual da SBP também, ou diretrizes da SBP. E a doutora Kátia postou aqui que estão preparando também em breve. A SBP também está fazendo um novo documento, em breve será lançado, ou seja, tem o documento da Secretaria de Saúde, o documento da Fiocruz. Tem das prefeituras, tem um monte. Então, tem que voltar do modo mais seguro possível. Agora, como a Isabela colocou, achar que não vai ter caso... Gente, a gente tem casos de meningite e meningocócica, que a Isabela sabe o tempo todo. A gente tem surtos de influenza, a gente tem um monte de coisa, mas a gente tem que pesar risco e benefício. Então, a gente tem que voltar com a maior segurança possível, e isso é possível, mas é importante a gente, enquanto sociedade, debater isso claramente para ter uma volta o mais seguro e o mais rápido possível à atividade escolar. Certo. Eu queria... Posso falar só rapidinho? Sim, claro. Pegando o exemplo de outros países, que, claro, como já falamos aqui, o momento certo da curva, etc., mas que alguns países, a maioria fez isso, que a escola vai abrindo, ela decide quando abrir. Claro, desde que num cenário favorável, epidemiológico, desde que a vida seja preservada, desde que seguindo os protocolos,
ela diz, estou pronta, e ela abre, e a outra escola abre. Porque, respondendo a pergunta, onde estão as crianças, eu tenho um relato de uma criança que mora na comunidade, a mãe cria essa criança sozinha, sai para trabalhar, porque a gente liberou os pais para trabalhar, mas não dissemos para eles com quem eles vão deixar os filhos. E aí ela sai para trabalhar, ela paga a casa toda, a menina fica, uma menina de 10, 11 anos, ela fica agachadinha, olhando na janela, com medo de alguém saber que ela está ali sozinha. Então, olha, essa é uma que eu te digo onde está. A outra está lá no ambulante com o pai trabalhando, a criança está lá, trabalhando junto. Ou então, para as classes com mais condições, né, de financeiras, elas estão nas pracinhas. E, assim, ali nesses lugares onde junta muita criança e babás, etc. e tal, não vou dizer o nome, é muita babá e criança, todo mundo socializando. Na escola, eu tenho condições, a vigilância sanitária tem condições, eu não tenho, de vigiar e de dizer, tem que ser assim, é diferente. Né? Ou então, as mães estão contratando pessoas que não têm nenhuma formação no sentido de seguir protocolo, etc. e tal, e juntam as crianças em casa. E aí serve, seja rico ou seja pobre. Então, o que a gente faz? E verdade. Gostei do Alexandre quando diz a gente tem que definir quais são as nossas prioridades e, repetindo o Márcio, sempre protegendo a vida. E é isso. Certo. Doutor Márcio quer falar sobre isso? Sobre se é um assunto dos médicos ou dos magistrados decidirem? Ah, não, isso aí eu concordo com meus dois amigos. Eu acho que isso não é... Rosane, a gente, sinceramente, eu acho que qualquer judicialização na área médica é prejudicial. O juiz, ele está ali para cumprir a carta, não é? Então, assim, saúde é direito de todos, é dever do Estado. Fim. Não é? Então, assim, qualquer coisa que se leve à judicialização é porque a população, a comunidade não se organizou para estabelecer qual é a regra. Então, assim, se deixar, eles vão estar realmente fazendo o papel deles. Eu não estou criticando o judiciário de forma alguma, a gente precisa do judiciário. Sem eles, a gente não consegue trabalhar. O que eu ia fazer era um outro, acho que a gente não falou aqui, que acho que é importante, e eu falo isso em ambiente aberto ou fechado, ou aberto como esse, quer dizer, nós da saúde tivemos lá atrás um medo muito grande de enfrentar a Covid. A verdade é essa, nós tivemos vários amigos que foram a óbito, né? Eu tenho certeza que a Isabela tem, tenho certeza que a Alexandre tem, amigos nossos do dia a dia, tá? Então, nós sabemos na pele, nós vivemos na pele o que é o Covid, graças a Deus, diferente do que a população de uma forma geral, teve. E nós, naquele momento, tivemos amplos investimentos em saúde, amplos investimentos em proteção individual dos profissionais de saúde. Resta saber se a escola, principalmente, obviamente, a escola pública, está sofrendo esses investimentos em infraestrutura. Porque não adianta você chegar para uma escola que, assim, nós moramos no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito tempo em CIEPs, com o Alexandre, inclusive. O calor que se faz no CIEP é uma coisa insuportável em algumas regiões do Rio de Janeiro, nas épocas mais quentes. Então, o que se fez? Se fechou um monte de escola para se botar ar-condicionado. Aí, de uma hora para outra, veio uma pandemia, não, agora tem que abrir tudo. Sim, mas como é que a professora de uma escola pública vai abrir uma janela que ela não tem dinheiro para abrir aquela janela? Você está entendendo? Como é que ela vai fazer se naquela escola ela tem 2 merendeiras onde deviam ter 8? Então, assim, muita gente ainda está lavando seus alimentos antes de chegar em casa. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não quero entrar nesse mérito. Mas como você imagina uma escola pública que tem 500 crianças, e aí ela já tinha, ao invés de ter 8 merendeiras, ela tem 2. E aí agora veio o Covid. Aí agora ela tem que, além de fazer a comida para aquela criançada toda, ela vai ter que lavar aqueles produtos todos. Ela, sozinha, cadê o investimento na escola pública? Cadê a contratação emergencial, como houve? O Alexandre pode responder isso. Houve contratação emergencial para a saúde. Cadê a contratação emergencial para professores?
Então, assim, a gente sabe muito bem que tem professores que dão aula em 5 escolas diferentes. Aí você vai chegar para mim e vai dizer que ele agora... Não, agora você vai ter que se virar aí, leva a sua máscara de casa. Eu, por trabalhar numa instituição renomada, eu tenho meu EPI para trabalhar. Eu posso oferecer a minha proteção pela Fiocruz. E as escolas? Elas vão receber, os professores vão receber máscaras, vão receber investimentos em infraestrutura. Quer dizer, eu acho incrível uma escola pública não ter água, não ter um banheiro funcionando. Quem é que vai investir lá no banheiro? Então, assim, não dá para olhar só. Criança tem que ir para a escola, mas não é assim, não. Uma escola com estrutura. Cadê o mapeamento dos órgãos responsáveis para dizer, ó, de 100 escolas públicas, 100 estão sem condições de abrir? Assim, sinceramente, será que é isso tudo? Também, mas se forem 90, abrem 10, então tem condição. Do mesmo jeito que era antigamente? Certo. Não, claro que não é do mesmo jeito. Ao invés de ter 30 crianças, Isabela vai lembrar, fez uma live com a Kátia onde ela fala isso. A OMS fica nesse negócio, aí a Sociedade Americana de Pediatria fala outro, é 1 metro, é 1,5 metro, são 2 metros de distância. Você já entrou numa escola pública para ver quantas crianças cabem numa escola? Se você não vai botar, se você precisa de mais área de espaço, como é que você vai fazer? Me explica aí, vamos lá, vamos para a prática. Vá a uma escola pública e me diz como que você vai organizar de botar aquelas crianças lá. Aí você imagina na prática aqui, você tem 20 alunos naquela coisa, você vai chegar para os professores, ó, sinto muito, hoje, essa semana, o aluno de A a M não vem, agora vem o de N a Z. Você já imaginou isso na logística? Você já viu uma escola pública? A mãe, quando leva a criança para a escola, ela simplesmente vai embora, ela tem que trabalhar. Ela não vai chegar, vai ter um profissional pago para isso, para fazer a temperatura da testa. Eu fico imaginando isso numa escola pública, vai ter isso? Para quê, né? Hein? Para que esse termômetro, né? Pois é, não estou entrando nesse mérito, Isabela, mas, sinceramente, eu só estou dando um exemplo de que a realidade do público e do privado é muito diferente. E a gente não pode esquecer as condições da educação do Brasil, que o Brasil nunca valorizou a escola. Se valorizasse, não precisava ter escola privada, bastava ter escola pública. O meu pai estudou numa escola pública de elite, que é o Pedro II. E hoje, por que não tem vários Pedro II por aí? Você tem uma escola maravilhosa aqui na fora. E, aliás, não está tendo aula online, né? Imagina a perda pedagógica. Não estou entrando nesse mérito, mas eu estou te dizendo que não vamos entrar. Tem escolas que conseguem abrir, mesmo sendo públicas, mas não vai ser igual era antigamente. Então, a gente tem que ter investimento em escola. Eu espero que tenha tido. Eu não estou vendo essa mobilização de investimento em escolas públicas. Eu não vejo obras como a gente viu fazer o nosso complexo hospitalar da Fiocruz, que ficou um espetáculo, inclusive. Eu não vejo nenhuma manifestação dos professores da comunidade para vamos reformar a escola aqui, essa aí não tem água, o banheiro está quebrado, vamos lá ver esse banheiro, vamos reconstruir esse banheiro, vamos arrumar EPIs para os professores da maneira que fizeram para a saúde. Aonde está isso? Eu não fico vendo, eu não sei, eu não sou da educação, mas tem familiares da educação escolar. Prosseguindo com, a gente acabou de falar agora da questão da justiça, né, intervir nessa questão, né, da judicialização da volta às aulas no Rio. Agora eu queria perguntar para vocês, não faltou aí aquela bendita articulação central, né, do que deveria ser protagonizada pelo governo federal junto aos estados e aos municípios para antever tudo isso, enfim, e normatizar e criar, regular essa volta às aulas, é claro que respeitando as particularidades de cada estado, porque a gente sabe que tem epidemias dentro da pandemias, né? O Brasil é imenso e tem particularidades em cada estado. Não faltou, e não deveria haver uma decisão central respeitando as particularidades da pandemia em cada estado, deixa muito solto, quer dizer, essa questão não devia ser melhor amarrada aí pelo governo central junto às demais instâncias? Eu vou responder sabendo que é uma pergunta muito difícil. Numa pandemia,
num vírus novo, a Isabela falou ali, falei besteira no começo. Não foi só a Isabela que falou besteira no começo, não. Eu também falei besteira no começo. A gente sabe ainda muito pouco. Não falou besteira nada. Na época aquilo estava certo. Essa live daqui uma semana, mas, daqui assim, um mês, está defasada. Pode mudar tudo. A gente falou com o conhecimento que a gente tinha. Então, assim, há uma tendência natural nossa de criar uma diretriz central única de um fato que ainda a gente não tem respostas. Então, assim, eu diria, a priori, que é muito difícil, e aí não querendo eximir de culpa o governo federal, não é isso, que talvez pudesse organizar isso melhor, tal. Mas eu diria que, do ponto de vista epidemiológico, de reabertura, de reorganização reordenação da abertura das escolas, uma diretriz central é muito difícil de respeitar as particularidades e a especificidade de cada território. E mais, é muito difícil você definir parâmetros que possam ser replicáveis em cada localidade. Então, o que eu estou querendo dizer assim, é muito difícil, é algo muito novo. A gente tem 7 meses, 8 meses, 9 meses de pandemia de um vírus que a gente conhece ainda muito pouco. Então, assim, gostaria muito que tivesse uma diretriz de nível central perfeita, que não é fácil, porque também o Ministério da Saúde, quando faz uma diretriz, ela chama a Isabela, ela chama o Márcio, ela chama o outro, e ela... Quer dizer, o modo de operandi do Ministério da Saúde, que eu trabalhei muito tempo como subsecretário e tal, para você definir uma diretriz, não são os técnicos do Ministério da Saúde que tiram aquilo da cartola. Eles juntam as sociedades todas para poder discutir isso. Então, talvez tenha faltado só isso. Agora, a resposta não é simples. Definir uma diretriz única em nível nacional não é simples. A escola do Amapá é diferente da escola do Roraima, que é diferente da escola do Ribeirinho lá, que é diferente da região metropolitana do Rio, da Baixada Fluminense, que é diferente da Rocinha, que é diferente da Zona Sul. Então, assim, não é simples. Acho que a gente só culpar a falta de centralização do governo federal na tomada dessa decisão é a gente esconder o problema e não assumi-lo enquanto nossa responsabilidade. Essa é a minha opinião. Doutora Isabela, doutor Márcio, querem falar? Não, eu concordo em gênero e número com o Alexandre. Eu acho que a centralização é virtualmente impossível, né? Porque é cada realidade e precisa ser definida ali. Esses grupos que o Alexandre comentou existem aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no município do Rio, entendo que outros municípios também, que discutem junto com a vigilância sanitária todos esses protocolos. Eu mesma participei da discussão de vários protocolos aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito técnico isso. A questão a gente tem que ter grupos locais técnicos de educação e saúde, não é só a saúde, para discutir e entender os problemas. E o central, ele não pode ditar como vai ser, qual o parâmetro, como vai ser a reabertura. Terminando, quando a gente fala de equidade, né, eu gostei muito do que o Márcio, a última fala do Márcio, ela sempre acha as falas dele maravilhosas, mas a gente briga muito por equidade. Infelizmente, no nosso país, nem antes da Covid ela existia. Com a Covid piorou muito, mas em nome da equidade a gente não pode não entender os diferentes. A gente não pode impedir que todas as escolas públicas abram porque temos situações. E aí estou junto com o Márcio. Bora! Qual é a prioridade das autoridades? Saúde e educação? É essa a questão. Tem que andar juntas, né, Márcio? Pelo visto, não. Vou até rimar com saúde e educação é a questão. Pelo visto, não, né? Porque, sinceramente... Não, educação... Pois é. Não é prioridade. Agora, doutora Isabela, quero fazer uma pergunta especificamente para a senhora.
Bom, a doutora Isabela Balalê, ela é presidente do grupo de trabalho de departamento, né, de imunizações da SOPERJ, que é a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, onde ela atua também como consultora do Departamento de Saúde Escolar. Né? Ela é uma das nossas maiores autoridades aí nesse tema imunização no país e atua como vice-presidente atualmente, né, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, já tendo sido presidente também, né, dessa entidade até tempos atrás. E a doutora Isabela também faz parte do grupo consultivo da Vaccine Safety Net da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Bom, doutora Isabela, a senhora, a SOPERJ soltou, né, no domingo, uma nota defendendo a volta às aulas, no lugar de criança na escola, mas a questão ainda é muito complexa e polêmica, como a gente está até discutindo aqui. Né? E a senhora falou lá no início, rapidamente, eu queria que a senhora explicasse aqui quais são os impactos à saúde física e mental de crianças e adolescentes que essa longa quarentena pode causar, e emendando nisso, eu queria falar também o seguinte: passado esse período inicial mais conturbado, aí, teve muito caso de ansiedade, depressão e outros transtornos, inclusive, e muitas crianças e adolescentes até se acostumaram com essa nova rotina de estudar à distância, como alguns estão estudando, e a gente está falando de uma outra realidade, né? Como já discutimos aqui as questões, a diferença social. Não seria mais adequado terminar esse ano como está e voltar às aulas somente no ano que vem? E que tipo de impactos pode causar na saúde física e mental dessas crianças? Eu achei que ela ia falar de vacina agora, Isabela. Eu achei que vou falar da vacina também, vou falar da vacina. Daqui a pouco eu quero que a senhora fale sobre isso. A vacina, Alexandre entende muito de vacina. Mas, primeiro, obrigada, esse currículo todo caído do céu. E achei mesmo que eu me pedi falar de vacina. E, enfim, esse documento da SOPERJ, na realidade, reflete isso que a gente está discutindo aqui. A SOPERJ não diz tem que voltar hoje, amanhã ou depois. Defende exatamente o que nós três estamos falando aqui. É necessário priorizar a volta às aulas, a discussão sobre a volta às aulas, mas a discussão técnica. E não é só a discussão, é o preparo, principalmente das escolas públicas, para esse retorno. Essas crianças estão sofrendo, não são só os adolescentes, são as crianças pequenas, as crianças, os adolescentes, não só pelas condições que a gente já falou aqui, sociais, risco de violência doméstica, né? Abandono, risco de desinteresse, muitos estão ficando desinteressados pela escolaridade. Por outro lado, os pais também cansando disso, porque eu não sei, aliás, eu tenho dois aqui, um de 11 e um de 9, mas como eu estou nessa correria aqui, nesse acompanhamento, talvez para mim seja mais fácil. Mas o pai que não está nisso daqui, né, que não vive isso daqui, cada dia é uma resposta diferente, cada dia aumenta mais ainda. Então, quando a gente fez a primeira enquete para os pais de quem voltaria para a escola, era um número. Esse número despencou. Boa parte dos pais desistiram de mandar seus filhos para a escola. Mas não porque o filho não precise. Então, depressão, voltar a fazer xixi na calça, obesidade é uma coisa que preocupa muito, ansiedade e a questão da escolaridade e a depressão muito pela falta de socialização, saudade dos amigos. Mas, doutores, são percepções ou a Sociedade Brasileira de Pediatria já tem esses dados, está fazendo esse levantamento, tem isso já sistematizado, já dá para se saber exatamente, já tem esse raio-x aí? Para cada situação das mais diferentes possíveis, desde o início da pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem publicando, cada departamento de especialidade vem publicando sobre aquele assunto, que vai desde a volta às aulas, que já precisa ser atualizado, porque já tem um tempo, desde a questão da obesidade, a depressão, a saúde mental. Então, a palavra Covid, se você entrar no site da Sociedade de Pediatria agora, é incrível o número de publicações, webinar e lives, etc.,
voltado para os pediatras e muita coisa voltada para a população também. Então, claro, eu não vou te saber aqui de qual a estatística de cada situação, mas são esses os problemas que a gente vai ver, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No Brasil, a gente ainda tem o agravo da desigualdade social, da falta de recurso, dos pais sem emprego, e tanta coisa que eu não preciso enumerar aqui. É verdade. Daqui a pouco eu vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que é muito pertinente. Agora eu queria perguntar para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre Kiep, que ele atua na saúde pública. Doutor, acho que uns 20 anos já, né? Aí na saúde pública do Rio, é isso? Parabéns pelo belo trabalho. Sou sempre aí à frente. Enfim, uma das principais porta-vozes aí da Secretaria de Estado de Saúde, né? E já acompanhou diversas epidemias no Rio, no Brasil, né? E ele também foi subsecretário estadual de Vigilância em Saúde por 4 anos. Doutor, como a Secretaria de Estado de Saúde vem se posicionando a esse respeito, depois que a orientação para a volta às aulas foi contestada na Justiça, no caso aqui, né, do Estado do Rio? E se a rede estadual, porque foi decidido que a rede estadual voltaria só em outubro, e a particular já poderia voltar no dia 14, e aí aconteceu toda essa questão aí. Por que essa diferenciação entre alunos de escolas públicas e privadas? O que está sendo feito pelo Estado para isso, para encarar a situação? É importante separar atribuições, né? Do que a atribuição da Secretaria Estadual de Saúde, do que a atribuição da Secretaria Estadual de Educação, claro. Estarem dentro, obviamente, do governo estadual. E cabe à Secretaria de Saúde, nesse momento, ao monitoramento do ponto de vista epidemiológico, inclusive com indicadores muito bem estabelecidos em relação ao que vem acontecendo em cada um dos municípios e cada uma das regiões do Estado. Então, você consegue, por exemplo, no painel Covid do Rio de Janeiro, entender, por exemplo, hoje na região norte do Estado, ou na região metropolitana do Estado, ou no município do Rio de Janeiro, como está a situação em termos de mortalidade, em termos de casos, em termos enfim, de dinâmica da epidemia. Isso é um ponto inicial. A segunda questão foi publicado agora recentemente pela Secretaria Estadual de Saúde um conjunto de diretrizes para a volta às aulas. E aí, sim, a gente está em muita consonância. Eu não sei se é porque a gente se conhece há muito tempo, né? O Márcio, Isabela, tal, enfim. Mas a publicação de um documento não é uma obrigatoriedade de volta às aulas. É um conjunto de normas, de diretrizes que devem ser seguidas por quem deve voltar às aulas, quem quer voltar às aulas, seja público ou seja privado. Cabe, a partir dessas diretrizes, que foram publicadas com base nos documentos mais recentes, consolidados pela Vigilância em Saúde do Estado, que cada escola monte seu plano de ação. Eu disse isso numa reportagem, acho que uns 2 ou 3 dias atrás. Cada escola, idealmente, deveria montar o seu comitê de implantação desse protocolo de volta às aulas seguras, que envolve desde respeito ao distanciamento entre os alunos, a disponibilização de álcool em gel. São coisas muito simples. O que eu faço com o bebedouro? O bebedouro pode funcionar ou não pode funcionar? Como que eu faço a climatização de uma sala? Às vezes você tem ar-condicionado que não permite renovação de ar. O que eu faço com aquela sala? Eu tenho que editar, eu tenho que fazer obra, enfim. Então, assim, esse documento, ele vai desde essa questão do distanciamento, de como tem que funcionar uma cantina, de como tem que funcionar uma sala de aula, se o bebedouro pode ou não funcionar, enfim. E aí, cada escola tem que montar um comitê gestor para poder implantar essas ações e monitorar essas ações. Senão, aí fica muito fácil. Fica um documento que parece que resolve tudo, e não resolve. Então, assim, a gente está de acordo. Neste momento agora, enfim, eu diria para você, do ponto de vista epidemiológico, existe hoje no Rio de Janeiro, não dá para falar do Brasil, tá? O Brasil é outro cenário, tá? Tem estados que a epidemia cresce, Rio de Janeiro não. Hoje o Rio de Janeiro tem condições, na grande maioria das regiões, de promover uma reabertura segura das escolas, desde que cada escola, cada secretaria estadual e municipal de educação, cada gestor público, cada gestor privado implemente as ações
necessárias para poder garantir essa volta segura. E Mas aí... a fiscalização disso, doutor, como é que fica? Como é que vai fazer um documento, encaminhar para a Secretaria de Estado de Saúde ou de Educação, e aí... A fiscalização tem que acontecer por parte dos órgãos públicos, mas vamos combinar, as escolas já funcionam também, tendo que garantir a segurança para os seus alunos. Elas também têm uma responsabilidade desse processo. Às vezes a gente acha assim, tudo tem que ser fiscalizado. A gente não vê atrocidades acontecendo nas escolas o tempo todo. Os professores, sejam eles da rede pública ou da privada, são pessoas extremamente responsáveis. Pelo menos é isso que nos passa nesse momento. São pessoas que se importam com aquele aluno. Então, assim, a fiscalização vai acontecer, mas também não é justo achar que são um bando de responsáveis que tem que ser fiscalizados porque não garantem a segurança daquelas pessoas que sempre garantiram. As escolas sempre funcionaram com todas as dificuldades, com violência, com desigualdade social, com pobreza. E os professores estavam lá e garantindo o máximo de equidade e de segurança possível. Então, assim, nossa diretriz é que as vigilâncias sanitárias municipais monitorem. Mas a gente não pode achar que as escolas não são responsáveis o suficiente para poder também garantir um mínimo de segurança. Certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Márcio, né? O doutor Márcio, na REB, não é isso? NERHAB, desculpe. O doutor Márcio NERHAB, ele é especialista em infectologia pediátrica do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz. É uma instituição de referência para quem não conhece, enfim. Ele fez pós-graduação, mestrado lá no IFF Fiocruz, e ele atualmente coordena a residência de pediatria lá do Fernandes Figueira. Ele é membro também do Comitê Permanente de Ensino da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPED, desde 2013. Doutor Márcio, no Brasil, a gente tem aí cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes que estão longe das aulas presenciais, das escolas, né, há 200 dias. Enquanto na França, por exemplo, esse período foi de apenas 56 dias, né? Na Alemanha, 68 dias. E aqui, no nosso vizinho Uruguai, foram 93 dias. O senhor tem acompanhado esses estudos aí ao redor do mundo. Há muitas controvérsias em relação às evidências de que o fechamento das escolas efetivamente auxilia na contenção da pandemia. O que hoje a gente pode afirmar a esse respeito dentro da nossa realidade? Então, eu acho que é bom, a gente já falou alguma coisa sobre isso aqui, sim, mas, assim, de uma forma genérica, os problemas que a gente está vendo aqui, por exemplo, os Estados Unidos está vendo também, né? Então, assim, é impressionante as semelhanças nos problemas enfrentados nos dois países, tanto do ponto de vista de controle da pandemia, quanto no que diz respeito à saúde do escolar. Então, a gente já falou aqui, quer dizer, tem um dos americanos que eu acho que é um dos maiores infectologistas pediátricos de todo o planeta, o Dr. Anthony Fauci. Ele fala exatamente o que o Alexandre falou, e a Isabela também. Não dá para você generalizar o que acontece no país inteiro naquela região que você mora. Mas, assim, os países que já reabriram, inclusive alguns estados americanos já reabriram com taxas de transmissão muito baixas, muito baixas. Alexandre está dizendo que os dados epidemiológicos estão controlados no estado, mas a gente não sabe exatamente qual é a taxa de transmissão comunitária, coisa que a gente sabe lá fora por causa de testagem em massa. Só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra vai investir 500 milhões de libras em testagem. Os Estados Unidos querem passar o número de maior testador para a Covid do planeta. Já são. Eles querem aumentar a testagem em massa. Então, uma das coisas que é primordial para a gente abrir e a gente ter controle é de testagem. Isso é uma coisa fundamental. E a gente não sabe muito bem como é que isso vai ser feito, né? O ponto de vista de testagem comunitária é muito difícil de ser controlado, porque não existe um lugar onde você possa fazer. A gente normalmente colhe os exames para a Covid quando a gente interna o adulto ou a criança. Na comunidade, isso não é dessa forma.
Mas a Isabela falou um negócio que eu acho que é das maiores verdades. Quer dizer, os países que abriram, por exemplo, a França, né, abriu e teve alguns surtos. Né? Em algumas escolas eles tiveram surtos. Agora, quantos surtos no todo de escolas tiveram? Foi a maioria das escolas que tiveram surtos de franceses com Covid, levando o Covid para cá? Não, não é verdade isso. A minoria das crianças, a minoria das escolas na França teve surto de Covid dentro da escola. Por exemplo, Rhode Island, que é um estado nos Estados Unidos, de 400 escolas, não me lembro exatamente, mas 40 escolas de 400 tiveram surto de Covid em turmas localizadas. E aí, o que você faz? Você fecha aquela escola, se for preciso. Mas você não precisa fechar toda a escola. Essa que é diferente, todas as escolas. Essa que eu acho que é a grande missão. A Alemanha, por exemplo, agora, né, que estava fechada, eles reabriram agora, é inverso do nosso. E aí, eles estão tendo cartão, eles estão tendo casos na Alemanha também, nas escolas. Mas qual é a representatividade desse total? Quantas crianças que realmente foram responsáveis por passar elas para os adultos? Porque a maioria do que a gente tem lido na literatura é o contrário. É o adulto que passa para a criança o Covid. Então, assim, essa história que a Isabela falou lá no início da apresentação, que a gente tinha muito medo da influenza, em Covid não parece ser a mesma coisa, mas também não parece porque a gente também ainda não tem tantos dados assim. A gente precisa. A ciência com boa evidência, ela demora tempo para ser construída. Ela não é uma coisa que de uma hora para outra você vai ter essa resposta que você quer. Então, a gente tem que se espelhar em países que já fizeram, já tiveram experiência. Na África do Sul, por exemplo, que foi um exemplo, em Israel, eles fecharam. Então, assim, eles abriram e tiveram que fechar de novo. A gente só vai ter certeza desse impacto quando a gente abrir, de forma realmente como o Alexandre falou. Não é abrir como era antigamente, é abrir com os protocolos. Eu acho que seguindo os protocolos dentro da escola, com o uso de EPIs, com as crianças podendo seguir os métodos de higiene. Isabela, eu li o documento que ela escreveu para a rede privada, isso é livre, ela deixou esse documento para qualquer pessoa ler. Confesso que, assim, é muito parecido com qualquer outro protocolo que existe no mundo. Então, acho que, assim, a gente, para responder, para ter essa resposta, não há como a gente dizer nada nesse momento, a gente só vai saber disso quando a gente abrir. E aí eu também não acho que é nenhum desespero se você abrir uma escola e naquela escola, na turma 1, sei lá, teve uma criança com Covid, que você feche aquela turma. E se numa outra turma da mesma escola teve um outro caso de Covid, você fecha aquela outra turma também. E se realmente a coisa começar a alastrar naquela escola, você fecha aquela escola temporariamente. O problema é que a gente não tem controle epidemiológico no Brasil, né, doutor? Conseguir fazer isso nas escolas vai ser meio difícil, né? Dá para fazer sim. De fechar a escola? Mas por que não é difícil no Brasil? Dá para fazer. A gente tem controle de sarampo, a gente tem controle de meningite, qualquer caso de meningite na escola é imediatamente investigado. A gente tem que também sair dessa síndrome de vira-lata. Não é isso. A vigilância epidemiológica do Brasil, com todas as dificuldades que o SUS tem, ela funciona. Assim, é possível, sim, a partir de um caso índice, uma escola, tomar as atitudes necessárias. A gente faz isso com qualquer outra doença, com influenza a gente faz. A gente consegue fazer. Com toda dificuldade, mas se faz. A gente não pode achar que a gente é o vira-lata do mundo e, por conta disso, o mundo todo pode reabrir e nosso sistema de saúde não suporta isso. Suporta sim. A gente só tem que se organizar. Tivemos coisa muito pior, chama sarampo. Muito pior. Sarampo nas escolas. Termina com surto de sarampo. 50 milhões de vezes, claro, esse número é fake, mas mais fácil acabar com um surto de Covid-19. Então, assim, a gente tem experiência, o Brasil é um país com experiência em controle de surto, dá para fazer. E eu queria só dizer que, como eu estou aqui no Rio, na cidade do Rio, tenho trabalhado muito com a prefeitura, com a vigilância sanitária e o pessoal da educação aqui no Rio, o Rio, a educação, junto com a saúde, fizeram vários treinamentos
à distância, claro, voltados para a escola privada e pública juntas. Então, tudo isso está sendo feito pelo lado técnico. E enfrentar surto, a gente tira de letra isso. A escola tira de letra isso. Certo. Doutora Isabela, agora voltando aqui para a senhora fazer uma outra pergunta que, bom, aliás, vou ler um pouquinho aqui do que estão passando para a gente, porque tem muita gente entrando no nosso chat, mandando questões, desde a questão da precariedade das escolas, né, que está colocado aqui, as escolas públicas já eram deficitárias antes da pandemia, e agora o Estado teria que fazer investimentos e adequar a volta dos alunos, é uma questão que a gente já tratou aqui também. A questão, Daniela, a discussão não pode ser se, mas como fazer essa volta às aulas, né? Aí tem uma questão também que eu acho que talvez, não sei se a doutora Isabela poderia comentar, como vocês analisam a saúde mental das crianças e professores diante desse longo período de isolamento social. Tem a ver com essa pergunta que eu já te fiz anteriormente, doutora Isabela, mas tem uma mãe aqui que está relatando que está contando o caso dela aqui que eu quero achar, que ela disse que ela voltou hoje do médico e o filho de 12 anos está aqui, ó. A Débora de Araújo está dizendo: eu acabei de chegar com meu filho do hospital, ele tem 12 anos, está com crise de ansiedade. Força aí, Débora. Então, assim, essa é a situação. E não são só as crianças e os adolescentes, os pais também. E a questão da saúde mental tem sido muito trabalhada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e por nós aqui no Rio, pela SOPET também, claro, os departamentos enfim, para esse foco. E o que a gente percebe é que se a gente não fizer nada por isso, a situação vai piorar e muito. E é muito importante que você perguntou até, será que não é melhor deixar para o ano que vem? Olha, do ponto de vista de conteúdo, não sei, mas do ponto de vista de saúde mental, a gente deve voltar, aí falei, né? Imediatamente. Essa questão. Agora, me preocupa um pouco, doutora Isabela, eu não tinha colocado essa questão aqui, mas já que a senhora falou, as escolas não estão preparadas para receber essa demanda de saúde mental, emocional que os alunos passaram dentro de casa e que vão levar para as escolas. Né? Porque a gente vê que as escolas não aumentaram o número de psicólogos para atender nesse período do afastamento, e não pretendem, pelo que eu estou vendo por aí, aumentar ou criar novas formas de atender essas crianças. Isso é muito preocupante. A recomendação internacional, e aqui também, pelo menos recomendação da SBP, eu incluí isso no meu protocolo. A gente, lá em 27 de maio, eu disse às escolas via protocolo: observem e formem os seus profissionais para estar preparado para essa situação. Porque as crianças estão com medo, o medo da Covid, porque ouvem, jornal, morreu, são os pais conversando, a coisa de ficar trancado dentro de casa. Olha que isso é difícil para a gente. Então, assim, só pode ser uma coisa muito grave, e né? Então, eu estou trancada, eu tenho medo. Falou a palavra Covid, a criançada pequena, não precisa ser, né, o mais velho que entende um pouco melhor. Então, assim, estar preparado para a enorme diversidade de situações, de crianças que perderam os pais, que perderam um avô, que ficaram sozinhas em casa. Então, isso tem que estar também na prioridade. Educação, saúde, não só física, mas saúde mental também, dos funcionários, dos professores, dos pais, dos alunos e nossa. Isabela e Alexandre, tem uma parte na página principal da Fiocruz que simplesmente só fala sobre saúde mental. Existem vários documentos, inclusive o documento do Instituto Fernandes Figueira tem um capítulo no documento só sobre saúde mental. Então, a Isabela falou também da pandemia de obesidade, pandemia de sedentarismo.
Você tem ideia que as crianças ficarem presas em casa durante 6, 7 meses? O que isso acarreta na vida delas, na saúde física também? Estamos falando só de saúde mental, mas saúde física também. A criança foi feita para se mexer. Criança dentro de casa, isso é uma atrocidade contra as crianças, isso que eu acho. Então, se quiser ler sobre isso, tem muito documento gratuito. Tem os documentos do FRJ, tem os documentos, estou falando do Rio, porque eu conheço mais o Rio, da Fiocruz, só sobre esse assunto, saúde mental, saúde física, os problemas do uso excessivo de mídias. Você já reparou que se a criança não pode fazer nada, o que ela fica fazendo em casa? Ela fica vendo televisão. Celular. O coitado, celular quando tem. Provavelmente. Acho que chega num momento, assim, corroborando, que a gente... Tudo na nossa vida é risco-benefício. Exato. Quase tudo é risco-benefício. A gente tem que começar a pesar quando que o risco é maior do que o benefício. Se a gente for pensar só em risco, ninguém mais anda de moto, ninguém mais anda de carro. A gente teve uma epidemia de afogamento no final de semana passado, acho que no Brasil, no final de semana retrasada. Então, assim, a gente tem sempre que pesar risco-benefício. Então, assim, nunca, e aí respondendo bem claramente, o Covid, mesmo quando chegar a vacina, e é difícil falar de vacina para frente da Isabela aqui, porque ela entende mais de vacina do que todo mundo, todos nós aqui juntos, vai chegar a vacina, mas o Covid vai continuar. Ou alguém acha que a gente vai conseguir vacinar 95%, 98% da população de uma hora para outra? Então não vai vacinar. Então, a gente também nem sabe se essa vacina, qual é a efetividade dela. Então, assim, o Covid vai continuar. Então, a gente vai ter que sempre pesar risco-benefício. Qual é o risco que a gente tem hoje? Quais são os riscos que a gente tem do não retorno às aulas? A gente tem que pesar isso tudo com muito cuidado e falar isso muito seriamente, porque senão, se a gente continuar batendo cabeça, com toda a razão, vai entrar em ação o Ministério Público, Defensoria Pública e o Judiciário. E aí a gente sai de cena de novo. Não, e a gente tem que falar uma coisa que é importante, já pegando esse gancho, Alexandre, que é o seguinte: para as crianças, exclusivamente os menores de 20 anos, tá? Quando eu falo criança, eu falo adolescente também. O que está matando mais? Covid ou os efeitos indiretos da Covid? Relacionando, por exemplo, a suicídio infantil, a abuso e violência sexual. Você está entendendo? Então, assim, o que está causando mais prejuízo à criança? O que causa mais prejuízo à criança ou adolescente? Olha, se vocês forem ver os dados americanos, quer dizer, eles lançam de tantos em tantos tempos qual é a letalidade, o número de óbitos nos Estados Unidos. Vocês sabem quantas crianças? É difícil de falar, mas acho importante. Nos Estados Unidos, morreram, se eu não me engano, 190 mil pessoas de Covid, não é? Por aí, é uma coisa nesse número assustador, 190 mil americanos. Lá eles têm um banco de dados na pediatria que é incrível. Sabe quantas crianças morreram abaixo de 20 anos nos Estados Unidos confirmadas por Covid? 121. Eu vou repetir. De 190 mil mortes nos Estados Unidos, foram 121 crianças que morreram. Então, assim, a gente tem que defender que, para as crianças, não estou menosprezando o entorno da criança, né? Os professores, merendeiras, serventes, vigias, todo o transporte, motorista. Sim, isso a gente não pode deixar de falar, claro, mas nós somos pediatras, então nós estamos aqui para defender as crianças, não é isso também? Assim, do ponto de vista das crianças, a gente não pode aceitar que o Covid é mais prejudicial a elas do que elas estarem fora da escola. Isso não podem mesmo. Fora, a educação é essencial. Fora o que Isabela não falou, da evasão escolar. Quer dizer, você vai voltar para a escola, você tem um garoto de 13, 14 anos, o pai está precisando dele para ajudar a ganhar mais um dinheirinho para fazer em casa, ele já estava louco para o menino não voltar para a escola mesmo, para ele trabalhar e ajudar ele a comer. Agora, eu quero ver como é que ele vai fazer para voltar para a escola. Esse pai está desempregado. E aí? E às vezes o próprio adolescente mesmo toma essa decisão. Vou estudar para quê? Eu já perdi esse ano e aí eu vou começar a trabalhar para ajudar meu pai. Acontece isso também. Agora eu quero falar com a doutora Isabela sobre a questão da imunização, porque ela é uma autoridade nesse assunto
de vacina aqui no Brasil. Doutora Isabela, o Brasil ele tem apresentado aí baixa cobertura vacinal nas últimas campanhas e, com isso, doenças que já estavam aparentemente eliminadas, né, voltaram a assombrar, como foi o caso do sarampo. Mas a gente está vendo aí, né, que, enfim, teve questões de fake news e tal, mas a gente está vendo que até o presidente da República ele causou uma polêmica recente afirmando que a vacina da Covid não será obrigatória. A senhora acha que isso tudo, todo esse cenário que já vinha apresentando no Brasil e mais esses comportamentos, né, esses exemplos que a gente vem recebendo, né, em nível federal, a senhora acha que isso tudo pode ser prejudicial à proteção de crianças e adolescentes nessa pós-pandemia? Como a gente pode virar esse jogo? Como é que a gente vai fazer para... antes da gente entrar aqui nesse bate-papo, gente, a gente estava conversando aqui, doutora Isabela, doutor Alexandre, inclusive falando da preocupação deles com essa questão da cobertura vacinal, enfim, que está sendo baixíssima e durante a pandemia já estava ruim, piorou, né, doutora Isabela? Então, eu vou começar com boa notícia. Mais de 90% dos brasileiros acreditam e confiam em vacina. Isso não é um número, é um número de pesquisa que se repete. Esses 10%, eles hesitam, né? E aí essa hesitação é multifatorial. Desde porque eu fui na sala de vacinação e faltou vacina, que não é o maior problema nosso, é porque eu não percebo mais essas vacinas, aliás, não percebo mais as doenças contra as quais essa vacina protege como um risco. Quem é que está preocupado com poliomielite? Só se for eu, o Alexandre e o Márcio. E alguns outros colegas nossos, porque a maioria da população e dos profissionais da saúde, não só os médicos, não lembram, não viram o que é. Eu nunca vi poliomielite. Então, todos esses fatores que, claro, impactados também pelas fake news, mas não é ainda, e não podemos deixar que vire, não é o principal fator, fazem com que as nossas coberturas caiam. Mas, mesmo assim, mais uma boa notícia, as nossas coberturas, mesmo quando a gente desespera e diz que estão baixíssimas, como aconteceu em 2019, que a gente teve coberturas de 80% para algumas vacinas, para nós, brasileiros, que estamos acostumados a um sucesso absoluto, a gente sempre teve cobertura de 98%, 100%. No Brasil tem até cobertura de 100x%. Então, assim, quando a gente olha 80%, a gente arranca os cabelos, enlouquece. E já nos países europeus, nos Estados Unidos, nossa, tem cobertura muito menor que isso. E o que está acontecendo agora? Agora, a gente está diante de uma calamidade que é ver as nossas coberturas abaixo de 60%. Fake news? Não. Medo de vacina? Não. Tem duas coisas importantes. Medo de sair de casa, não só o medo, mas a recomendação. Todos nós aqui recomendamos, não vá ao hospital, não vá ao serviço médico à toa. Não dissemos isso? Esquecemos de dizer, menos aqueles serviços essenciais. E não é só a vacinação que caiu. Toda a atenção básica à população, passando por pré-natal, entre outros, sofreram quedas bruscas. Então, a gente lembrou, acalmou, a situação melhorou e voltamos a gritar, venham tomar vacina. E a sensação também, a percepção, que é natural, de que eu trancada em casa, como é que eu vou pegar sarampo? Bom, em 2018, tivemos mais de 18 mil casos de sarampo no Brasil. Em 2019, foram mais de 10 mil. Esse ano, com todo mundo trancado em casa durante todos esses meses, já temos mais de 7 mil. Então, não dá para falar, e adorei que você perguntou, porque sou apaixonada por isso, não sou autoridade, mas sou apaixonada por isso, não dá para voltar às aulas sem falar com a população que precisa acertar a vacinação da criança, da gestante, do idoso, de toda a população que é alvo de vacinação gratuita no país. Eu tenho que fazer uma pergunta para a Isabela, Rosane. O que você acha dessa história de voltar
que a gente tem visto nos jornais e que o pessoal só quer voltar para as escolas depois que tiver a vacina de Covid, Isabela? Exatamente, tem muito cedo, isso né? aqui. Não vai voltar tão cedo. Isso é outra questão importante. O mundo inteiro está buscando muito cuidado na comunicação sobre a vacina Covid, e não é só sobre segurança, não é esconder nada, enfim, a transparência. Eu estava até conversando isso hoje. A população nunca participou de um estudo clínico. É a primeira vez. Descobrindo que é fase 1, fase 2, fase 3. Outro dia eu falei de fase 4 e disseram assim, nossa, tem mais uma? Tem mais uma, fase 4. Nunca ninguém soube que um estudo foi temporariamente suspenso até que investigasse um evento adverso. Ninguém nunca soube o que é evento adverso e efeito adverso. Efeito é causado por. Evento aconteceu com uma relação temporal com a aplicação daquela vacina ou de um medicamento. Qualquer pesquisa tem isso. Então, assim, esse cuidado em comunicar não passa só por isso, passa também nessas promessas. Vamos vacinar em dezembro, vamos vacinar em julho. Está tudo corrido, está tudo acelerado. Acelerado, a ciência não acelerou. A ciência tem protocolos e parece que, assim, está faltando a percepção, mostrar para a população que por trás disso tudo são pesquisadores sérios, cientistas, que não vão deixar que nada aconteça sem o tempo adequado. E quando me perguntam, você acha que... É o que mais ouço, né? Você acha que vai ter quando a vacina? Dá para esperar pela vacina? Eu preciso de dados. A gente torce muito para que essa vacina chegue o mais breve possível. Mas dizer que ela vai chegar em janeiro, eu não vejo nenhuma pista para isso, científica. O ministro da Saúde, que hoje assumiu como titular, está dizendo isso, né, doutora? O que a senhora acha? Eu não vi ainda ele dizendo isso, mas isso já foi dito no Brasil, né? A gente já falou, e não é no Brasil só, não. Nos Estados Unidos, o Trump não vai, na história não é que ele vai fazer a vacinação antes das eleições. Então, isso tudo só atrapalha, porque quando a população percebe o uso político, como essa história nos Estados Unidos, de uma vacinação, isso gera medo, né? Então, assim, confiança nas autoridades públicas é fundamental para a confiança em saúde, seja vacina, seja qualquer outra, enfim, qualquer outro foco da saúde. Agora, o doutor Márcio fez uma pergunta para a doutora Isabela e eu quero fazer essa pergunta para ele, porque até já esqueci o que ele perguntou. A vacina tão esperada, né, prometida como uma das mais, possivelmente uma das mais eficazes, porque foram várias vacinas, né, e essa seria a mais eficaz, que é a vacina de Oxford, produzida aqui no Brasil, que seria produzida aqui, está sendo estudada junto com a Fiocruz, né, que o doutor Márcio está aqui representando hoje a Fiocruz para a gente. Doutor Márcio, o que a gente pode falar sobre isso daí? Como é que é? Porque a vacina teve que ser interrompida por conta aí de um evento que aconteceu. Agora, essa semana, a Anvisa autorizou a volta dos estudos aqui no Brasil, das pesquisas, e o que dá para... Eu pergunto agora para o senhor, dá para esperar pela vacina aí? Como é que vai ficar a vacina? Conta para a gente. Não, eu não acho que a gente tenha que ter a vacina ou não ter a vacina para pensar em retorno escolar de jeito nenhum. Eu não acho isso, não. Nem o GT de trabalho da Fiocruz de retorno escolar pensa dessa forma. Eu não sei por que isso surgiu aqui, eu não vi essa notícia em nenhum lugar do mundo. Existem países, por exemplo, a Índia, o Paquistão, estão sofrendo muito com o Covid agora, você não ouve ninguém falar que tem que voltar a vacina para voltar retorno escolar. Isso eu acho uma... As pessoas falaram também aqui no nosso chat. Ninguém considera isso. Ninguém considera isso. Nenhum lugar no mundo
né? A OMS não considera isso. Então, assim, não sei de onde surgiu isso. Porque, como Isabela falou, não é a vacina do Covid, quer dizer, vacinas demoravam, em média, de 5 a 10 anos para começar a ir para a população geral. Você falou do evento adverso. Eu, quando vi a matéria, quer dizer, quando você percebe que a vacina é feita de maneira séria, isso faz parte. Só as pessoas não sabiam que isso fazia parte antes, com as vacinas que já estão liberadas. Acontecia a mesma coisa. Eu, pelo contrário, eu fico mais feliz de saber que os órgãos sérios, como Oxford, a AstraZeneca e a Fiocruz, param a vacina para averiguar o que está acontecendo. Isso é preocupação com a população. É o contrário. Pessoas que acham, tá vendo a vacina, não sei o quê. Não, é o contrário. Se as pessoas que são sérias e fazem a coisa com base científica se preocupam com a maneira adequada de se fazer, não é só com vacina, é com qualquer fármaco, com qualquer remédio. Nós temos que ter essa tranquilidade, saber se deu algum problema, qual é o problema, vão averiguar. Não tem nada a ver com a vacina. Voltamos a fazer a vacina e vamos aplicá-la na população de maneira segura. Agora, não adianta você me perguntar, Rosane, porque de novo, não sou eu que falo sobre biomanguinhos, que é um orgulho na minha formação de trabalhar numa instituição onde nós, no Brasil, somos praticamente autossuficientes em vacina. Se não fosse Biomanguinhos e Butantan, nós estaríamos dependendo de compras de vacina de fora, com certeza mais caras. Então, por um lado, esse investimento em vacinas, tanto em Butantan como na Fiocruz, é maravilhoso. Nós não seremos mais dependentes de commodities, vender soja, vender café e comprar cápsulas caríssimas. Nós mesmos vamos fazer a nossa vacina. Isso é motivo de orgulho. Agora, daí a você chegar para mim, perguntar quando que teremos a vacina, aí eu sinto muito, eu não posso, porque eu não queira responder, eu simplesmente não sei. Acredito... Mas imagina que várias pessoas fazem essa pergunta para o senhor. Não, né? Pode, para mim, para Isabela e para o Alexandre, todo dia, toda hora, inclusive a minha mãe. Meu marido. Agora eu quero trazer minha mãe. Alexandre aqui, ó. O doutor Alexandre está quietinho aí, ó. Hein? Eu não sei, minha mãe está assistindo, sim. Eu não sei responder essa pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte: ela estará disponível quando tivermos segurança para que ela esteja disponível. Isso é fundamental. Quando faça uma vacina, não vem alguém dizer, olha, eu falei, vacina, isso é de uma ignorância total. Não é nem só ignorância, porque existem pessoas que, inclusive, têm 2º, 3º grau e que acham que vacina não é tudo isso, como Isabela já falou. Não, nós queremos a vacina, eu quero a vacina, tanto com Isabela, Alexandre e Rosane, nós todos queremos a vacina. Quer dizer, quando? É chute, aí eu prefiro não dizer, porque eu realmente não sei, duvido de alguém que saiba hoje quando que vai ter vacina para todo mundo. Eu confesso que não tenho essa resposta. Certo. Então, impossível pensar em vacina para tentar ver se vai mandar o filho. Teve alguns pais que já falaram, eu só volto com meu filho no ano que vem. Mas aí eu acho que olha só, eu acho que você, para retorno escolar, você deve respeitar, a gente não falou aqui, deve se respeitar aquele pai, aquele responsável por aquela criança. Se ele não quiser mandar a criança para a escola, eu acho que tem que ser respeitado. Só que tem que haver uma contrapartida, deve haver alguma coisa para aquela criança não ficar sem educação. Ele deve ter a autoridade de dizer que quer que seu filho continue no ensino à distância. Mas, assim, quem é o maior prejudicado do ensino à distância é a criança, não é? Mas eu respeito. Você não sabe com quem aquela criança mora, se aquela criança mora com alguém que tem comorbidade, se aquela própria criança tem uma comorbidade, se os pais preferem mandar aquela criança em outro momento. Isso é um direito que deve ser respeitado pelos pais. Né? Então, assim, isso eu acho que os pais têm que ter esse direito. Agora, daí a gente esperar ter a vacina para pensar em retorno escolar, você me desculpa, eu sinto muito, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que isso é um equívoco. Agora eu quero perguntar aqui para o doutor Alexandre, que ele está muito quietinho aqui. Doutor Alexandre, olha só. Antes de reabrir as escolas, usando apenas aí questionário de sintomas, aferição de temperatura, como foi feito para reabrir bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, não seria adequado uma estratégia aí de testagem em massa da população e acompanhamento
diário dos sintomas das famílias dessas crianças e adolescentes. Como é que o senhor avalia aí o nível de testagem hoje no estado do Rio, que pode ser feito para melhorar essa oferta, enfim, e se isso seria uma estratégia viável? Você tem duas grandes estratégias de testagem hoje, né? Assim, eu até estava comentando que no final eu iria parabenizar muito a SBP, porque posição muito, muito contundente e muito aberta para a população, isso é fundamental, e quando a gente fica em cima do muro, a gente deixa a população na dúvida também. Então, assim, a posição da SBP muito legal, muito, muito, muito responsável nesse momento, se posicionando claramente, obviamente com todas as ressalvas que a epidemia impõe. E também a Fiocruz, acho que na figura do Márcio aqui agora, também reconheceu o esforço da Fiocruz na ampliação da testagem aqui no Rio de Janeiro. Hoje a situação do Rio de Janeiro em termos de testagem é completamente diferente do início da pandemia. Rio de Janeiro e São Paulo sofreram muito no início, porque não tinha insumo no mundo para poder fazer testagem. Então todo mundo queria testagem em massa, mas não existia insumo no mundo. A capacidade de testagem do Rio de Janeiro no início da pandemia, considerando a capacidade da Fiocruz e todos os laboratórios parceiros para PCR, não chegava a 1.500 exames por dia. Hoje a gente tem capacidade, com a plataforma que a Fiocruz tem, disponibiliza para o Rio de Janeiro, com os laboratórios parceiros, com o LACEN, que é o Laboratório Central do Rio de Janeiro, nós temos hoje capacidade de poder fazer 10 mil exames de PCR por dia. Então eu digo hoje, porque está pactuado com os municípios, nós temos hoje capacidade de testar e rastrear qualquer contactante com PCR com resultado em menos de 72 horas. Isso é um ponto. E quando eu agradeço ao Fiocruz agora, a gente acabou de receber a primeira parcela da Fiocruz, 200 mil de 600 mil testes rápidos que a gente deve receber agora nos próximos 2 ou 3 meses. Então, assim, a gente também prioriza esses testes rápidos. Agora que são importantes, tá? A pessoa fala, teste rápido é ruim. Não. Teste rápido é um teste que complementa o exame de PCR. Ele serve para poder avaliar quem teve contato há algum tempo atrás. Pessoas que já têm algum tipo de anticorpo contra esse vírus. Que a gente vai priorizar agora a testagem dos profissionais da educação, sejam professores e colaboradores das escolas. Então, assim, eu diria que hoje, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro está numa situação muito confortável em termos de oferta de teste por conta dessas parcerias que tem. Então, assim... Desculpa, doutor, qual é a taxa por habitante? Existe isso? O que a gente está fazendo de teste hoje? Isso tem Existe. Isso daí? Hoje o Rio de Janeiro está em torno de 1% da população testada. Tá? É muito pouco, não é, doutor? Oi? Muito pouco, não? Pouco, São Paulo, por exemplo, está com em torno de 1,3%. Né? Mas para isso você tem que ter... a gente tem que entender a dinâmica da epidemia também, né? Se hoje a gente estivesse no pico da epidemia, a gente estava testando... Agora, a gente hoje não tem mais tanta gente para testar PCR assim. Hoje a nossa taxa de transmissão no Rio de Janeiro é uma taxa mais baixa. Hoje a gente tem condições de testar todo mundo que é sintomático. Agora, é importante lembrar que no começo a gente falava o que para as pessoas? Fique em casa. Todo mundo falava fique em casa. Não adianta culpar o outro gestor, não. A regra geral era fique em casa. Se você fica em casa, você não testa. Né? Então, assim, a gente aprendeu... Não testa, não vacina, né, doutora Isabela, também, né? Então, assim, resumindo, hoje a situação do Rio de Janeiro, focando na questão da reabertura das escolas, hoje, graças a essa parceria com a Fiocruz, que disponibilizou a plataforma de teste PCR para a gente e vem fornecendo o teste rápido, nós temos condições de testar quem for preciso que tenha sintomatologia sugestiva de Covid. Então, isso o setor público de saúde hoje, o SUS hoje, tem condições de oferecer. Certo. Gente, olha, a gente já está aqui estourando bastante o nosso tempo da nossa live de hoje. Tinha outras perguntas aqui para fazer para vocês, né? Tem outras questões aqui que estão apresentando aqui para a gente no chat. Se vocês toparem, a gente fica mais um pouquinho, mas eu gostaria de partir agora para as considerações finais aqui de cada um. O que ficou de fora, o que vocês gostariam de falar, que a gente não conseguiu falar aqui ao longo dessa live. Enfim, a gente falou de vários assuntos aí relacionados a essa questão desse tema central, que é a volta às aulas. Doutor
doutor Alexandre, doutor Márcio, doutora Isabela, vocês gostariam de acrescentar mais informações que acham relevantes agora dizer, principalmente para o pai, para o educador, para o responsável que está em casa, que vai assistir ainda essa live, que ela fica disponível também no nosso Facebook, no nosso YouTube. O que pode dizer para eles nesse momento? Vocês querem encerrar aqui? Vamos fazer a mesma ordem. Alexandre começa, eu falo e o Márcio termina. Vou ser bem breve, então. Primeiro, assim, eu queria agradecer, queria dizer da minha satisfação de estar aqui com o Márcio e com a Isabela. Isabela, a gente se encontra mais vezes. O Márcio tem um tempão que a gente não se encontra, né, Márcio? Mas foi muito bom, assim, estar aqui com vocês. Agradecer a Rosane pelo convite. Mais uma vez, agradecer a parceria da SBP, que acho que a Isabela hoje está representando, a Kátia Nogueira. A Kátia está como presidente da SBP ainda? Tá. Então, mando um abraço para a Kátia, que é uma super parceira. Ela está aqui acompanhando a gente aqui na live, aqui, ó. Que legal. Saúde não é ausência de doença, enfim, ela fez várias contribuições aqui no nosso chat. Totalmente fã dela, eu acho que assim, e esse elogio que eu fiz ao SBP certamente tem a participação dela como presidente. Dizer que, assim, que a gente tem que ser muito responsável, dizer que a gente não tem que minimizar hoje o papel hoje que o SUS tem hoje no sistema de saúde. Na verdade, o SUS hoje, que é o SUS que é a vigilância sanitária, que é quem produz vacina, que é Biomanguinhos, que é Farmanguinhos, que, enfim, a gente tem hoje capacidade de construir uma resposta adequada, o retorno à aula das crianças, mas que é importantíssimo a participação da sociedade. Então, eu volto a dizer, nenhuma escola deveria voltar a funcionar sem a participação dos pais, sem a participação dos professores na construção desse processo de retomada. Eu acho que aí sim a gente tem condições de fazer uma retomada segura, uma retomada consciente, que dê segurança para os pais e para os professores. Certo. Doutora Isabela? Concordo 100% com o que o Alexandre disse. Está fácil hoje, né? A gente concorda, mas, enfim, que bom, porque as pessoas precisam também, né, de um consenso. E vou ressaltar a questão do papel de cada um de nós, né, da sociedade, que vai desde o preparo, né, conversar com esse aluno, com esse filho, né, com a criança, com o adolescente, está na hora, já devia, né? A gente precisa conversar com eles sobre esse novo normal, porque as crianças e os adolescentes esperam voltar para a escola. E eu tenho aqui o meu de 9 anos, assim, mas eu não vou poder abraçar? Não vai poder abraçar, e começa a brincar. Então, assim, é importante trabalhar isso com as crianças, a escola também deve trabalhar isso com as crianças. E a Rosane falou sobre a questão, né, da vigilância, se a gente tem pernas, não tem. Cada um de nós é um vigia. Então, assim, levei um pito, inclusive, de todos vocês e do pessoal que entrou aqui no chat. O Alexandre falou, olha, a escola não é irresponsável, ela não está... Agora, se você tem realmente alguma coisa construtiva, porque hoje também a sociedade está meio... Né, agora, então, está todo mundo irritado, está todo mundo ansioso, enfim. Então, assim, bora juntar. Eu acho que essa situação da pandemia, ao invés de separar a gente e trazer tanto desserviço, muitas vezes, vamos embora juntar família, médicos, profissionais da saúde, engenheiros, enfim, todos nós juntos. E, claro, o caso aqui, os educadores e todos que dão suporte a essas escolas. Bora construir junto e priorizar as nossas crianças e adolescentes. Certo. Doutor Márcio? Márcio fez careta, ele não gostou do que eu falei. Não, eu gostei. Eu, de novo, quero agradecer aqui o convite, representando o GT de Retorno Escolar, o Grupo de Trabalho de Retorno Escolar da Fiocruz. Uma honra estar com a Alexandre e Isabela, que a gente se conhece há muitos e muitos anos, poucos anos, né? Mas eu acho que a gente já tem... A mensagem que eu acho que a gente já tem tanta coisa escrita sobre isso, que eu acho que vale a pena a população se informar também. Né? Eu fico pensando, quer dizer, o esforço coletivo para a criação de documentos relacionados ao retorno escolar é enorme.
Então, essas informações que a gente está falando aqui estão escritas já está tudo publicado, já está tudo escrito. E aí eu acho que vale a pena todos os profissionais envolvidos nessa questão darem uma olhada. Inclusive é gratuito, fica no site da Fiocruz, se vocês quiserem, está lá. Foi publicado em diversas mídias, enfim, em diversos lugares. A gente colocou também no Vida e Ação, tá lá. A gente tem uma matéria também sobre isso. Tem uma matéria falando também das normas aí que a Secretaria Estadual de Saúde também lançou, e a gente depois também vai colocar as normas que a SBP vai soltar também. A gente também está nessa batalha com vocês. Os documentos dá amplo acesso, enfim. E o Fernandes Figueira também está às ordens. A gente também, eu trabalho no Fernandes Figueira, que é da Fiocruz, também tem um documento sinalizando a importância da saúde da criança frente ao Covid. Então, para quem quiser ler sobre isso, saúde mental, sedentarismo, uso de telas, violência, os aspectos sociais, nutricionais, enfim, obesidade e fome, né? E está tudo escrito também. Então, eu agradeço de novo o convite e, enfim, ficamos disponíveis para outros bate-papos. Foi bem bate-papo, né, Isabela e Alexandre? Eu achei Foi bem bom. Obrigada, Rosane, por colocar a gente aqui. Obrigado, Rosane. Eu queria colocar tantas outras questões aqui. Queria perguntar aqui para o doutor Alexandre como é que está a questão da nossa infraestrutura hospitalar hoje para atender a um possível impacto com a volta às aulas, se é que ele vai existir de fato. Enfim, tantas outras dúvidas que a gente vem acompanhando. Eu sou mãe, né? Sou mãe de adolescente, com filho em casa, sofrendo muitas dessas questões que o doutor Márcio e a doutora Isabela bem colocaram aí, como pediatras, né? A gente observa no dia a dia a mudança nos nossos filhos. Eu tenho acompanhado outros pais se queixando enfim, de situações semelhantes que passaram a observar em casa nos seus filhos, porque os pais começaram a ficar mais próximos dos filhos e conhecer um outro lado dos filhos também. A gente já fez aqui algumas lives com psicólogos, com psicanalistas, com neurocientistas, com neuropsiquiatras, enfim. Então, a gente entende perfeitamente essa questão da saúde mental, é fundamental da criança e do adolescente, essas demandas novas que vão surgir para as escolas, enfim, foram muitos assuntos que a gente aqui pincelou, tratou, e vocês são maravilhosos, todos os três, deram uma aula aqui para a gente. Para quem puder assistir depois dessa live, assista, está longa, mas pode assistir depois em pedaços, ficar ouvindo aí. Tem muita informação, gente, relevante demais, que o doutor Alexandre, que o doutor Márcio, que a doutora Isabela passaram aqui hoje, que eu como mãe, eu fico agora um pouco mais tranquila, ouvindo, de certa forma, uma posição mais de consenso entre vocês, que são pessoas tão respeitadas, que entendem, que estão acompanhando e que querem, como bem colocou o doutor Márcio e a doutora Isabela, o que vocês querem? O melhor para as nossas crianças, nossos adolescentes. O doutor Alexandre também, 20 anos aí, trabalhando na área de saúde pública. Enfim, fico muito feliz, eu acho, né, também como mãe, eu vejo que esses conhecimentos que vocês compartilharam aqui para hoje com a gente vão ser bastante úteis. Muito obrigada mesmo de aceitarem o nosso convite e nos honrarem aqui com a presença de vocês. Tá? Obrigada, gente. Obrigada também a quem acompanhou a gente. Obrigada, especial aqui a Kátia Nogueira, que é presidente da Sociedade Brasileira, Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, que participou aqui com a gente também, dando várias contribuições no nosso chat. Depois a gente vai responder a todo mundo aqui. Não deu para, infelizmente, tratar de todas as questões que foram apresentadas. Agradeço a todo mundo que pôde participar com a gente hoje. Obrigada, e não esqueçam que toda quarta-feira a gente está no nosso papo de pandemia. Nosso próximo tema vai ser falar sobre estresse, e espero vocês aqui na semana que vem. Nossa live fica disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube. Se cuidem dos seus, né? Cuidem sempre que puderem, né? Se cada um fizer a sua parte também, como bem colocaram todos aqui, né? Não é só um papel do Estado, não é só um papel da comunidade científica, não é só um papel das sociedades médicas. Aqui, eu acho que a população, a sociedade organizada como um todo deve participar desse debate, e principalmente se informar melhor, com mais campanhas também educativas, com mais oportunidades como essas, né, de trazer esses conhecimentos de vocês para a população. Eu acho que também vai ajudar bastante. Obrigada a vocês, até um próximo encontro, e eu vou depois falar com cada um de vocês aí sobre outros assuntos ao longo aí desse período.
Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.